À quinta-feira na Marcoense FM, entre as 10 e as 11 horas. O meu Marco, a minha, a sua, a nossa voz. O meu Marco, porque conhecer a nossa terra é amá-la mais. Bem-vindos a mais um Meu Marco, como habitualmente acontece às quintas-feiras, todas as semanas com um tema novo. E conhecer a nossa terra é amá-la mais e por isso o Meu Marco todas as semanas traz um tema novo. Hoje vamos falar sobre a nova área de reabilitação urbana da estação de Rio de Galinhas. A nossa convidada é a senhora Presidente da Câmara Municipal de Marco de Canaveses, doutora Cristina Vieira, e para falarmos então sobre uma área de reabilitação urbana, tal e qual como tínhamos dito, cuja sigla é ARU. E o que passamos a designar ao longo do programa refere-se à delimitação ou de determinado território que, em virtude da insuficiência, degradação ou obsolência dos edifícios, das infraestruturas, dos equipamentos e dos espaços urbanos e verdes de utilização coletiva. E isto justifica uma intervenção integrada de reabilitação urbana. Entende-se por reabilitação urbana a execução de obras de construção, reconstrução, alteração, ampliação, demolição e conservação de edifícios, sempre com o objetivo de melhorar as condições de uso, conservar o seu caráter fundamental, bem como o conjunto de operações que visam a recuperação de zonas históricas e de áreas críticas de recuperação e reconversão urbanística. Depois desta pequena introdução, quero dar então as boas-vindas à Sra. Presidente. Muito bom dia, Sra. Presidente. Bom dia, Raul Filipe, bom dia a todos os marcoenses que nos ouvem lá em casa. Hoje o que nos traz aqui de facto é a ARU, é uma sigla um bocadinho estranha, mas que nós, falando um bocadinho com os ouvintes, vamos explicar o que é isto da ARU e do PARU. Exatamente. Sr. Presidente, mais uma vez obrigado pela sua disponibilidade, também para vir mais uma vez aqui ao meu Marco e para falar deste tema que é de veras importante também para todos os munícipes. E o município do Marco de Canaveses definiu uma nova ARU para uma nova zona da cidade, onde se insere a ARU e quais os principais objetivos destas limitações. Se calhar a Sra. Presidente iria começar a falar um bocadinho o que é a ARU para depois então responder a estas delimitações. Exatamente. A ARU é a chamada área de reabilitação urbana. A palavra reabilitar quer dizer que nós precisamos de investir num edifício e reabilitá-lo. A reabilitação urbana de facto é necessária e esta área que nós escolhemos é a área da estação e por isso é que apresentamos um mapa, um desenho que já foi aprovado na última reunião da Assembleia Municipal, no passado dia 26 de junho, e esta ARU, que a Câmara Municipal apresenta, esse mapa para podermos então intervir e reabilitar esse espaço, vai ser direcionado para a Rua da Estação ou para a Estação e Rio de Galinhas, nomeadamente a Rua de Ferroviário, desde a antiga passagem de nível até ao cruzamento com a Rua da Igreja, a Rua da Estação até ao cruzamento com a Rua de Fundo de Vila, a Rua dos Arcos, a Travessa dos Arcos e a própria Casa dos Arcos está inserida, a Rua José Raimão Nogueira, da Rotunda até à Rua de Ferroviário, o Largo da Igreja de Rio de Galinhas e parte da Travessa da Igreja. Também inclui ainda a Rua da Igreja desde o Cruzeiro até à interseção com a Rua de Trás das Vinhas e parte da Travessa da Barroca. Esta proposta da ARU resulta do facto de ter sido concluído que efetivamente há vantagens para o município em alargar a atual ARU, já existe uma no centro da cidade, integrando nesta nova ARU todo o restante território que corresponde ao centro cívico e histórico da cidade. No fundo o que nós quisemos, e porque até existem condições para a delimitação desta ARU, foi que a ARU que existe, como sabem, vai até ao fundo da rua mais conhecida pela Rua das Finanças, porque nós é aí que temos o Serviço de Finanças. Depois temos a Rua 25 de Abril, que já não está na ARU, contemplada na ARU, mas que nós vamos também requalificar, ainda que seja com investimento próprio da Câmara Municipal. Até para a careta dizer que a careta, não é? Exatamente, porque nós andamos a requalificar junto aos passos do Conselho, requalificamos o jardim, depois vamos requalificar a rua e a Avenida 25 de Abril ficaria sem ser requalificada. Por isso vamos também fazer a requalificação, muito embora ela já saia fora dos critérios da ARU. Este é um investimento da do município mesmo, exatamente, porque não os tem investimentos comunitários. Os investimentos da ARU são financiados a 85% com fundos comunitários e por isso é que nós também aproveitamos, porque achamos que neste momento a estação de Rio de Galinhas é uma estação e toda a área envolvente que necessita de ser reabilitada e decidimos então apresentar esta área como uma nova ARU para que possa haver então investimento. Por isso, no fundo, o que eu queria dizer é que arrastamos um bocadinho o centro da cidade até à estação, podendo contemplar e integrar esta área geográfica que se revê nos critérios para serem definidas ARUs, porque não é bem aquilo que nós queremos, tem que ter edifícios com mais de 30 anos, edifícios devolutos, de certa continuidade, e por isso há critérios que os nossos técnicos têm que especificar, porque esta ARU também vai ser aprovada pela Comissão de Coordenação Regional Norte.
Por isso, estamos a falar de uma área que inclui um conjunto de edifícios privados, equipamentos públicos e espaço público e que necessitam de ser intervencionados ou requalificados. Assumimos aqui que a reabilitação urbana constitui um dos 3 pilares temáticos no quais assenta a visão proposta para a Estratégia Nacional de Habitação. Ou seja, este projeto da ARU vai também de encontro àquilo que é a Estratégia Nacional de Habitação, que é reabilitar as casas que estão devolutas ou a necessitar de serem requalificadas. No fundo, o que nós pretendemos é concretizar no terreno os objetivos da política urbana, nacional e municipal, porque isto vai de encontro àquilo que são os propósitos também do Governo da Nação, assim como estimular o investimento e o envolvimento de outros investidores, sejam eles públicos ou privados, em projetos de reabilitação urbana e revitalização. Neste sentido, o grande objetivo do município é, sem dúvida alguma, a melhoria do ambiente urbano, através da revitalização da respectiva área de intervenção, que deverá conseguir, ou que deveremos conseguir, pela via da reabilitação física do edificado que está destinado à habitação, e lá na zona da estação e naquelas ruas existem muitas casas que podem ser reabilitadas, que podem ser também reabilitadas, além de serem para habitação pessoal, para comércio ou para serviços, e também os equipamentos de utilização coletiva e de espaço público envolvente. Nós temos, como sabe, ali algum espaço público, nomeadamente à beira da estação, temos os nossos equipamentos de utilização coletiva, desde logo os jardins de infância, as praças públicas, a área pública, e por isso toda esta área pode ser reabilitada com fundos comunitários. Sr. Presidente, é importante cada vez mais as parcerias. Eu sei que a Sra. Presidente que é uma senhora que valoriza muito as parcerias e, neste caso, os benefícios fiscais decorrentes da delimitação desta nova ARU, nomeadamente, quer também no investimento privado, e aqui lá está o público ao privado, de mãos dadas, quer no investimento público realizado pelo município. É importante, de facto, esta união cada vez mais entre o público e o privado. É claro que é, porque a Câmara Municipal sozinha não consegue levar a cabo um plano destes. Não nos adiantaria de muito querermos requalificar, por exemplo, os imóveis que são propriedade da Câmara, e eu vou falar num deles que é de extrema importância, que é a Casa dos Arcos, que fica nesta área que está a ser delimitada como ARU, se depois também os proprietários e donos das habitações ou das casas que aí têm, os imóveis, não possam também recorrer a estes benefícios e poderem ser eles a reabilitar os seus imóveis. E não é por acaso que na aprovação desta ARU também estão destinados benefícios fiscais que são associados a impostos e que os proprietários ou os investidores, porque, como digo, não precisam de ser proprietários das casas, podem ser outros investidores que as adquiram e queiram abrir negócio, possam vir a beneficiar, nomeadamente quem investir nesta área ou quem quiser requalificar os imóveis nesta área, está prevista a isenção por um período de 5 anos do IMI, do Imposto Municipal sobre Imóveis, e esta isenção ainda pode ser depois solicitado por outro período. Por exemplo, o IMT, que é o chamado Imposto Municipal sobre Transmissões Onerosas de Imóveis, e que é calculada a isenção na primeira transmissão do imóvel reabilitado, destinado exclusivamente à habitação própria e permanente, também está aqui incluído, ou seja, vão ficar isentos de IMT estas transações dos imóveis reabilitados. Para além dos referidos benefícios municipais, também estamos aqui associados a incentivos fiscais, ou seja, em sede de IRS, de Imposto sobre Rendimento de Pessoas Singulares, há uma dedução à coleta de 30% até ao limite de 500 euros, que também é muito importante. Quanto ao imposto do IVA, por exemplo, quando fizerem a reabilitação dos imóveis, permite que a gente reduza o IVA, que das empreitadas é de 23% para 6%. É aqui um valor muito considerável também no IVA. E de mais-valias e rendimentos prediais com tributação à taxa reduzida de 5%. Ou seja, o que nós queremos dizer e reforçar aqui é que os munícipes que procedam a obras de reabilitação, ou seja, aqueles que são detentores de imóveis nesta área geográfica que eu há bocado identifiquei e que vão ficar inseridos nesta ARU, passam também a usufruir de um extenso conjunto de benefícios em sede de impostos municipais, sejam eles o IMI, o IMT ou ainda o IVA e o IRS. E por isso o que nós estamos aqui a fazer é tentar incentivar os donos desses imóveis a eles próprios também utilizarem esses benefícios fiscais. Também dizer que além destes benefícios fiscais existe uma linha de apoio bancário do IFRU, que também, em termos de financiamento bancário, tem outro tipo de vantagens do que um empréstimo normal. O Sr. Presidente já falou aqui disto há muito tempo. É verdade, mas continua, nunca é demais falar nisso, não é? É verdade, ou seja, no fundo ficam os proprietários destes imóveis e os detentores destes imóveis ficam com umas condições muito melhores do que aquelas que existem agora, condições muito vantajosas para poderem investir e reabilitar esses imóveis, poder alugá-los, poder vendê-los, poder utilizá-los como habitação
habitação própria. No fundo, o que nós queremos é que os munícipes que nos estejam a ouvir e que de facto sejam detentores de imóveis nesta área geográfica possam usufruir destes benefícios e possam investir com todas as condições que o Governo e a Câmara Municipal lhes está a dar para reabilitar esta área. E nós sabemos que a área da estação é uma área muito importante, não fosse agora muito mais utilizada como transportes públicos da ferrovia, e por isso o que nós achamos e o que nós estamos convictos, o Executivo Municipal, é que o município está a cumprir com a sua parte e por isso vai cumprir também ainda com o investimento de 3 grandes projetos de grande dimensão, que são no fundo a orientação estratégica ao nível da reabilitação urbana. São os 3 projetos que eu posso depois falar mais à frente, mas que são muito importantes. Posso começar por falar, por exemplo, na Casa dos Arcos. A Casa dos Arcos é um dos primeiros projetos da reabilitação da ARU. O investimento que nós estamos a prever fazer na nossa Casa dos Arcos ultrapassa os 2 milhões de euros. O projeto está neste momento em fase final de conclusão, o projeto de arquitetura. No fundo, o que é que se pretende fazer para a Casa dos Arcos? A Casa dos Arcos vai ser conhecida como o Centro Interpretativo do Vinho Verde. Nós estamos na rota dos vinhos verdes, temos uma associação que representa também os produtores de vinho verdes do Marco. Temos uma grande tradição na vinha e nos vinhos e por isso o que nós queremos é remodelar esta casa, que é uma casa, como sabem, solarenga, que faz parte da história do município, do século XVI, é propriedade do município, ou seja, a Câmara Municipal é a legítima detentora deste edifício, um edifício que nos orgulha a todos e que, como sabem, está em péssimas condições. Aliás, até há bem pouco tempo, antes de começarmos as obras, estávamos mesmo a pensar em intervir se não houvesse esta condição de podermos fazer obra de reestruturação em salvaguardar pelo menos as condições de segurança, porque o edifício estava em risco de ruir. Felizmente agora o projeto já está a avançar e já conseguimos acautelar essas questões de segurança. Vai ser criado então na Casa dos Arcos um espaço museológico, que é o chamado Centro Interpretativo da Vinha e dos Vinhos do Marco. Vai contemplar um laboratório de investigação. No exterior da casa está desenhado aquilo que nós chamamos de vinha experimental. Vamos plantar pelo menos 52 castas de vinho verde num projeto único. É uma parceria que também queremos fazer com o município de Baião. O município de Baião, como sabem, também está a fazer neste momento a requalificação do Mosteiro de Ancede. Eles também têm esta afinidade com o Marco de Canaveses naquilo que são as castas do vinho, são muito semelhantes, a produção de vinho verde, os nossos vinhos são também, como os de Baião, de excelente qualidade, temos excelentes produtores de vinho nestes 2 municípios e por isso acho que até ficamos todos a ganhar se esta experiência da vinha e da vinha experimental for feita em concertação com o município de Baião, como é a vontade do Sr. Presidente, a quem também já tive a oportunidade de trocar algumas impressões. É verdade que nós temos o nosso enólogo, o Sousa, que nos tem ajudado muito e tem-nos dado muitas sugestões sobre o que é esta vinha experimental. Para quem está lá em casa a perceber, o que nós queremos no fundo fazer é pegar em algumas vides, em algumas castas que alguns dos produtores ainda têm em casa e, como sabem, agora cada vez há menos gente a produzir vinho. Antigamente quase todos nós acabávamos por ser em casa produtores de vinho, tínhamos umas leirinhas e produzíamos uma pipinha de vinho ou um pipinho de vinho para consumir durante o ano, mas há algumas castas que já deixaram de existir e vão deixando de existir porque estes produtores de vinho também vão deixando de produzir vinha. O que é que nós vamos fazer? Vamos ainda ver se conseguimos que com essas pessoas que ainda têm essas castas, trazê-las para esta vinha que vai ficar à volta da Casa dos Arcos e fazer experiências. No fundo, vamos salvaguardar que estas castas não deixem de existir, vamos fazer com que elas perdurem, mantê-las vivas e continuar a produzir este vinho e vamos no fundo fazer, se calhar este não é o termo mais correto, mas é uma geminação. Vamos fazer aqui uns enxertos de uma casta e com outra e vamos ver então que tipo de vinhos é que nós podemos melhorar e que tipo de vinhos é que nós podemos ainda também produzir no Marco de Canaveses. Logicamente que eu gostava muito, e já o disse, à nossa Rota dos Vinhos do Marco, que também este edifício servisse para a sua sede. Como sabe, a Rota dos Vinhos do Marco, que no fundo junta todos os produtores do vinho, não tem uma sede social. Faz todo sentido que no museu e que na vinha experimental estejam os produtores de vinho, porque no fundo são eles que vão dar a cara também para este projeto, são eles que divulgam os nossos vinhos ao longo do país e fora do até país. Pelos prémios que têm conseguido alcançar a nível do merecem. mundo, não só no Merecem país, eles, não é? porque têm feito um excelente trabalho para promover o município, e acho que merecem também os visitantes que depois virão à Casa dos Arcos
que aí vão conseguir perceber todo o trabalho que os nossos produtores de vinho têm feito e todo o mérito que nós temos tido em termos de promoção dos vinhos verdes e da excelente qualidade de vinhos verdes que temos. E por isso este espaço, além de ser um museu dedicado à região vinícola, e vamos ter aí muito do nosso espólio também em relação ao vinho e em relação àquilo que eram as vindimas e todo o espólio etnográfico, e ao mesmo tempo, como digo, um laboratório e uma vinha experimental para inovar naquilo que são os vinhos, e por isso eu espero que também a Rota dos Vinhos do Marco seja uma parceria, porque nós queremos também trazê-los para dentro deste projeto connosco e queremos que até que sejam eles a desenvolver muito daquilo que pode ser a atividade desta Casa dos Arcos. Por isso, a Casa dos Arcos, como sabem, está há mais de uma década muito degradada, já existiram muitos projetos para a Casa dos Arcos, em tempos no passado, como já se devem lembrar, a Casa dos Arcos serviu até de panfleto para alguns partidos políticos dizerem o que é que iriam fazer da Casa dos Arcos, mas, como sabem, ela continua degradada e por isso o Executivo do Partido Socialista e o Executivo em funções, neste momento, têm um projeto concreto, têm um projeto que está a ser terminado e tem também já proposta uma forma de, no fundo, contemplar aqui algum investimento público, porque, como sabemos, com fundos comunitários, como sabemos, a Câmara Municipal tem muitas obras a concretizar ao longo do Conselho e tudo o que for fundos comunitários serão bem-vindos, porque uma coisa é nós podermos despender de 2 milhões de euros, outra coisa é despendermos apenas de 15% desse valor para poder levar a cabo esta obra, que no fundo também será um espaço com grandes funções culturais, sociais e turísticas. Nós sabemos que a Casa dos Arcos está muito perto da estação e por isso o que nós queremos fazer é fazer também pacotes turísticos para aqueles turistas que possam usufruir de uma viagem de comboio, possam sair na estação, possam entrar pela Casa dos Arcos pela parte de baixo, porque quem conhece a Quinta da Casa dos Arcos, logo em frente ao nosso Jardim de Infância e a Escola da Barroca, existe aí uma entrada para a Casa dos Arcos. Entre a fábrica, que lá existe a fábrica da moagem e esse jardim, há ali aquele caminho que vem direto à Casa dos Arcos. Exatamente, e por isso vai haver ali uma entrada pedonal, porque quem quiser entrar a pé para a Casa dos Arcos vai fazê-lo quase logo à saída da estação, do outro lado da estrada, pode entrar aí no espaço que diz respeito à Quinta da Casa dos Arcos. Por isso, este projeto é para nós também um motivo de orgulho, não só pela grande necessidade que a casa tem devido ao seu estado de degradação, devido também ao seu elevado interesse arquitetónico e patrimonial, mas também porque queremos criar um espaço com novas funções culturais, como eu digo, sociais e turísticas. Nós queremos depois dar vida a esse espaço e por isso vamos de certeza ter um plano também com outras entidades parceiras para que todos fiquem a conhecer o verdadeiro espólio e o verdadeiro museu dedicado ao vinho e a nossa vinha experimental. Depois também vamos ter ali um centro de provas para fazermos, por exemplo, o nosso concurso de vinhos, que temos levado a cabo todos os anos e que depois certamente terá um espaço próprio para podermos levar a cabo esse tipo de eventos. A Sra. Presidente falou de 3 projetos, concretamente falou agora neste mais em concreto, tem mais 2 que nós estamos curiosos também para descobrir, mas também há aqui uma preocupação da Sra. Presidente, por aquilo, e até na última entrevista na semana passada com o Sr. Vice-Presidente Mário Bruno Magalhães aqui, que falava sobre a requalificação também do Cais de Bitetos, e isto para dizer que esta preocupação, quando eu falo, em que está preocupada para criar as melhores condições para quem entra pelo Conselho de Mar Canaveses ter, de facto, logo boas condições e boas regalias. O caso de Bitetos, quem vem para a Fluvina, e agora a pensar aqui na Casa dos Arcos, quem vem para a Ferrovia. Exatamente. O projeto da Casa dos Arcos é extremamente importante e os outros 2 também. Logicamente que nós temos que perceber por onde é que nos chegam os turistas e quais são os nossos cartões de visita. E por isso, os turistas que nos chegarem pela ferrovia, que hoje é cada vez mais bem utilizada devido às melhorias das condições com a eletrificação da linha, hoje a viagem é muito mais cómoda, muito mais barata. Não nos podemos esquecer sempre que os turistas gostam muito de ir até ao Douro e fazer esta viagem até ao Douro de comboio e por isso o Marco de Canaveses será obrigatoriamente uma paragem para quem quiser conhecer um bocadinho. Faz questão de fazer um stop aqui no Marco. Vamos meter ali um stop, uma paragem obrigatória. Vai ser obrigatório parar no Marco de Canaveses. Logicamente que vamos também fazer esse esforço para que os barcos que já param no Cais de Bitetos tenham melhores condições de atracagem, melhores condições de conhecer os produtos endógenos. A requalificação do Cais de Bitetos é uma requalificação com investimento também bastante avultado, vai ultrapassar 1,5 milhão de euros. Nós terminamos
há cerca de 15 dias, 3 semanas, a aquisição dos terrenos que nos faltavam para podermos também concluir a segunda parte deste projeto, que no fundo ele é só porque é a requalificação do cais, mas a requalificação do cais só faz sentido, e acho que esse é um projeto no qual a população de toda a freguesia de Alpendurada, Várzea e Torrão se revê, que é a criação de um novo acesso a Bitetos. Era também uma promessa eleitoral, ou foi uma promessa eleitoral do Executivo do Partido Socialista, agora em funções. Nós queríamos e achávamos que era importantíssimo criar um novo acesso a Bitetos. Quem vai à praia fluvial de Bitetos sabe o problema que tem. Agora estamos com outras limitações por causa do estado de pandemia, temos um limite controlado do acesso à praia por causa do estacionamento. Mas numa situação normal não é fácil os autocarros irem a Bitetos, buscar os turistas de barco e poderem sair com eles. Nós pensámos em 2 áreas estratégicas, uma delas é tornar o cais de Bitetos muito mais apelativo, ou seja, quando os barcos pararem, as centenas, e são milhares durante o ano, de turistas que nos chegam via fluvial, que eles cheguem e que gostem do que veem e que sintam necessidade de sair, quase como quando a gente para numa estação de serviço e olha para a montra da cafetaria, apetece logo ir tomar um café e comer um bolo. Ali é igual. A pessoa que sai do barco vai ter que olhar para o espaço de Bitetos e dizer assim: eu tenho necessidade de ir lá fora, ver o que é que tem na montra e conhecer melhor. Vamos ter ali um espaço que vai ser um espaço expositivo, que nada tem a ver com o nosso centro de apoio ao turismo que lá está, ao posto de turismo. É um projeto completamente novo, um projeto muito apelativo. Vamos usar os materiais da terra, os granitos. Muito ousado. Tivemos, como sabem, o contributo da arquiteta Carla Joaçaba. Ontem recebemos a proposta dela para aquilo que vai concretizar. Ontem mesmo recebemos a proposta daquilo que ela vai concretizar e que ficou de concretizar para o espaço de Bitetos, ou seja, vai ser mais um motivo de interesse para que quem vem e gosta de arquitetura conheça aquela que será a obra desta arquiteta conhecida internacionalmente e que nós trouxemos no ano passado à Bienal. Costa, que também tem ali a sua assinatura, é verdade, e também tivemos o cuidado de escolher, neste caso foi-lhe feita a proposta e foi dos arquitetos que apresentou a melhor proposta para a requalificação de Bitetos, que é um arquiteto que nos impressionou muito pela positiva, também porque viveu Bitetos, viveu também os desportos náuticos, ele fez parte do GCA, ou seja, Bitetos faz parte da memória coletiva daquela freguesia e faz também parte daquilo que são as suas memórias de infância. E este arquiteto que está a requalificar e a projetar a requalificação de Bitetos nadou ali, aquela foi a sua praia, aquele espaço foi vivido palmo a palmo por ele, e por isso também é muito importante quando nós temos pessoas a trabalhar na requalificação do espaço, as pessoas conheçam verdadeiramente e vivam com o coração, não é? Exatamente. E por isso dizer que a requalificação de Bitetos é um projeto muito ousado, mas depois tem a outra parte, que é a criação de um novo acesso a Bitetos e que vai ser contemplado também neste projeto, e por isso, como dizia o Raul e muito bem, nós estamos a pensar sobretudo naquelas que são as entradas principais para os turistas no Marco de Caraveses, e logicamente também estamos a pensar nos nossos marcoenses. Claro. Quem é que não vai gostar do projeto de Bitetos quando for à praia de Bitetos, à praia fluvial? Claro que vão gostar, vai ser um projeto que vai ficar muito bonito, tenho a certeza que as pessoas da freguesia de Alpendurada, Várzea e Torrão vão sentir ainda mais orgulho do que aquilo que sentem, que eu não tenho dúvidas que sentem naquele espaço, mas vão ficar muito orgulhosos. E também tivemos o cuidado não só de escolher o arquiteto da terra, mas do arquiteto da terra também escolher os materiais da terra, os nossos granitos na Alpendurada. É claro que nós, como em tudo acontece, quando recebemos as visitas, os amigos, a família em nossa casa, queremos que eles se sintam acomodados, mas antes deles chegarem, nós já nos sentirmos bem nesse próprio espaço. E é um bocadinho isso os marcoenses, antes de receber os visitantes, que é sempre um prazer virem cá, é sinal de que o Marco de facto tem muito para dar a conhecer, mas de facto também usufruírem desse próprio espaço enquanto marcoenses aqui neste território. Sim. E felizmente a praia de Bitetos, como sabem, é a única praia que nós temos concessionada. É uma praia muito procurada, é um espaço muito bonito e vai ficar muito agradável, vai ficar com espaço de estacionamento, espaço de lazer, ou seja, todo o espaço vai ganhar, vai ser muito mais amplo, vamos ganhar em qualidade em termos de organização do espaço e sobretudo em termos o espaço vai ficar mais bonito, mais verde, mais agradável, mais moderno. Porque a construção que o arquiteto apresentou, no caso, quando do balanço dos 2 anos de mandato de ser Presidente... Já vi que o Raul gostou tanto do projeto quanto eu. Adorei. Ainda bem. O arquiteto Bruno Costa está de parabéns. Acho que ele representa também, no fundo, aquilo que são as aspirações do Executivo, mas representa, sobretudo, a freguesia de Alpendurada, Várzea e Torrão, que é de onde ele é natural também.
Sr. Presidente, os nossos ouvintes estão curiosos, depois de ouvir da Casa dos Arcos, quais são os outros 2 projetos que têm para apresentar hoje? Os outros 2 projetos que nós queremos também obter financiamento comunitário serão a reabilitação do Largo da Igreja de Rio de Galinhas. Como sabem, o Largo da Igreja de Rio de Galinhas é um largo muito bonito, é um largo que, aliás, as pessoas quando vão à missa, quando vão à catequese, os próprios utentes da instituição particular de solidariedade social que lá estão, da alegria de crescer, utilizam muito. Tem o fontenário público, faz parte da memória coletiva de todos, ainda é utilizado, as pessoas ainda vão lavar, vão ao café, encontram-se debaixo das árvores a conversar um bocadinho e por isso aquele espaço também merece ser requalificado. Neste espaço o que vamos fazer é reorganizar o tráfego viário, a rua, vamos também modernizar um bocadinho aquele jardim, vamos alterar um bocadinho os lugares de estacionamento, as zonas ajardinadas, vamos também colocar ali um parque infantil, para que quem conhece o Largo de Rio de Galinhas perceber que será demolido aquele pré-fabricado que existe lá, ao lado daquele espaço. O pré-fabricado está muito degradado, já não dignifica nada aquele espaço, reabilitá-lo também não é a mais-valia. O que nós vamos fazer é demolir o pré-fabricado, vamos ajardinar e tornar aquele jardim muito mais bonito, vamos lá meter um parque infantil, porque aquelas crianças, até porque é um espaço muito frequentado, tem ali também o Jardim de Infância da Barroca muito próximo, os meninos da catequese. Ali também. Acho que depois qualquer um dos pais pode ir até ao jardim, sentar-se um bocadinho, ou o avô com os seus netos e levar então os meninos até ao parque infantil. O pré-fabricado, sendo demolido, também amplia ainda mais esse espaço de jardim onde será colocado este parque infantil. Também dizer, como sabem, na última reunião de Câmara nós fizemos um protocolo com a Associação dos Amigos do Rio Ovelha, que vai utilizar esse espaço que existe, essa sede. É uma utilização que eu acho que é uma utilização muito rentável do espaço. Ele neste momento não estava a ser utilizado por ninguém e nós conseguimos, lá está, mais uma vez envolvendo também os nossos parceiros, conseguimos com que o espaço vá ser utilizado por 3 entidades. A Associação dos Amigos do Rio Ovelha, que vai ter aí um espaço para também colocar aquilo que é o seu espólio, para poderem reunir os seus associados, que também merecem, não têm nenhuma sede da associação e por isso ficam ali com um ponto de encontro para poderem promover as reuniões e também encontrar os seus associados e a sua direção. E depois vamos ter também uma utilização que será partilhada. No final de semana vai ser utilizada pela Fábrica da Igreja para as aulas de catequese, para os meninos da catequese terem também aí as suas aulas de catequese, e depois também vai ser utilizado pela instituição Alegria de Crescer, porque tem ali uma sala polivalente e muitas das vezes os utentes da Alegria de Crescer, se quiserem fazer alguma atividade, ou agora até com a requalificação do jardim, ir até ao jardim, jogar umas cartas, ficam ali sempre com um espaço polivalente que podem ser, ou que pode ser utilizado também. Por isso, acho que melhor utilização do que aquela que nós vamos dar àquele espaço não podia existir. Nós vamos conseguir concentrar ali 3 instituições em momentos distintos que vão utilizar aquele edifício que até agora não estava a ser utilizado por ninguém. Vamos também melhorar toda a área de envolvente, com ajardinamento, com parque infantil, com uma nova iluminação. Vamos reabilitar com passeios. Os passeios vão passar em frente à escola e ao Jardim de Infância da Barroca, para aquela rotundazinha pequenina, e depois irão até à estação e é na estação que de facto está o nosso terceiro projeto. Nós, quando o Governo apresentou o programa PARTE e passaram de 180, que era o preço mais alto dos nossos passos de comboio da ferrovia, para 40 euros, a utilização do comboio para aquelas pessoas que vão trabalhar hoje foi, de facto, muito, mas muito grande. Houve uma procura enorme, uma grande parte dos marcoenses que utilizavam o transporte particular deixaram de utilizar, porque com 40 euros viajam um mês todo. A prova é a gente passar junto à estação e que antigamente aqueles parques de estacionamento estavam quase sempre vazios. E hoje é difícil arranjar estacionamento. É verdade. E nós mesmo assim, já no ano passado fizemos ali uma pequena intervenção junto à Escola da Barroca e conseguimos fazer um novo parque de estacionamento. Pelo menos é uma situação provisória, quase que diríamos que podia ser definitiva, porque salvaguardou que muitos daqueles que utilizam a ferrovia pudessem deixar ali o seu automóvel. Mas aquela é uma situação provisória e o que nós temos definido, o projeto já está aprovado também, é um novo parque de estacionamento, a chamada estação quase intermodal,
Este parque de estacionamento vai ter um edifício de ligação entre a estação e o parque de estacionamento e uma praça, a chamada Praça da Estação, que vai permitir dar corpo à intermodalidade naquela zona fulcral, ou seja, deixam o carro em cima, onde hoje já se deixa. Claro que o parque depois vai ter ali uma parte fechada, vai ter um elevador, ou seja, mesmo por causa da mobilidade condicionada, quem quiser deixar o carro no estacionamento em cima pode ir de cadeira de rodas, desce no elevador e vai ficar mesmo junto à estação. Vai haver uma ligação muito direta à estação ferroviária. Vai também nesse parque de estacionamento, vão ser criados lugares de estacionamento para autocarros, para que quando quiserem alguns grupos se vierem de comboio, por exemplo, deixarem ali os seus utentes e poderem depois apanhar então esse novo percurso transporte para em autocarro. Por isso, este parque de estacionamento é um parque de estacionamento que é muito importante, como lhe digo, vai fazer a ligação com a estação, uma parte da requalificação entra mesmo quase dentro da estação. Também estamos a tentar com as entidades bancárias em colocar ali um multibanco, porque é uma das reivindicações, eu não diria reivindicação, mas pedido que as pessoas que utilizam muitas vezes o comboio nos têm feito, de que era necessário ali haver um multibanco. Estamos agora também a terminar algumas conversações com as entidades bancárias, com o CIBS, para conseguir ali meter um multibanco. E vamos tentar melhorar um bocadinho aquela praça de táxis, porque os senhores taxistas, na altura, quando nós começámos a tratar do projeto, chamaram-me a atenção que muitas das vezes as pessoas tinham que ficar um bocadinho à chuva para poderem apanhar também o táxi. Foi um dos pedidos que nos fizeram e por isso neste projeto também estará contemplada ali uma cobertura que vai proteger um bocadinho mais aqueles utentes que saem da estação e que podem apanhar o táxi. Felizmente também as infraestruturas de Portugal estão a fazer obras de requalificação na estação e por isso acho que aquela zona envolvente à estação, com o novo parque, com a requalificação da estação, vai ficar toda ela muito mais bonita, mais agradável e vamos ter certamente também mais utentes ainda a utilizar a ferrovia nos tempos futuros, a guardar ali os seus automóveis e esse também é um projeto muito importante. Dizer que depois, como eu dizia há bocado, vai haver este reperfilamento, que é assim que nós designamos tecnicamente. Vamos fazer a ligação entre a Rua dos Arcos, o Largo da Rio de Galinhas e a Rua da Estação, ou seja, vai haver a adequação dos pavimentos pedonais, vamos ligar esta área toda com passeios do lado nascente da Rua de José António Raimão Nogueira até à rua que depois vai ao Largo da Rio de Galinhas e depois, por sua vez, também à Casa dos Arcos. Ou seja, toda aquela área vai ficar muito mais... com uma imagem totalmente diferenciadora. Não é? Depois também dizer-vos que vamos também, em princípio, que está proposto pelos nossos técnicos, é alterarmos a postura de trânsito, ou seja, que o trânsito na rua de ferroviária fique apenas num sentido, porque vamos também reperfilar o estacionamento nessa rua. Vamos fazer um estacionamento em espinha para melhorar o tráfego. O objetivo também é que depois estes imóveis que estão em frente à estação e que hoje estão devolutos, com este tipo de incentivos que há bocado eu dei conta, possam ser requalificados, os privados possam investir ali. Eu tenho a certeza que vão ser requalificados com todo este tipo de apoios em termos de incentivos fiscais e que depois também eles possam ter ali um estacionamento melhor em frente aos estabelecimentos comerciais. Por isso, estes 3 projetos são 3 projetos estruturais. O que nós pretendemos é melhorar significativamente aquela área histórica, porque também não deixa de fazer parte da história do concelho. É um alargamento da parte histórica do centro do Marco até à estação e aquilo que nós estamos a fazer aqui é criar metodologias e projetos que nos ajudem a desenvolver toda esta área. Sr. Presidente, tem estado aqui a mencionar, de facto, muitas alterações no que diz respeito à semelhança da ARU, mas estamos a falar da primeira delimitação a sério de uma área de reabilitação urbana. Quero reforçar qual é esta ARU e os investimentos nelas contidos também. Sim, esta é uma ARU, mas que no fundo vem no seguimento de uma outra que já existe no centro da cidade. Esta ARU foi delimitada para a estação, especificamente para requalificar aquela área. Como eu já disse, a Câmara Municipal tem objetivos estratégicos, nós sabemos o que é que pretendemos, nós temos projetos neste momento em fase de execução e outros já terminados para estes 3 projetos que queremos levar a cabo. Nós sabemos que a execução do parque de estacionamento e o reperfilamento dos passeios custam cerca de 600 mil euros. Sabemos que a requalificação do centro de Rio de Galinhas está orçamentada em 120 mil euros e sabemos que o projeto da Casa
Casa dos Arcos ainda não está totalmente terminado, mas a estimativa orçamental que temos será sempre superior a 1,5 milhão de euros. Por isso é muito dinheiro investido por parte do município. A nossa expectativa é que tenhamos apoios de fundos comunitários, mas já existe uma ARU e é no seguimento dessa que nós também levamos esta para a estação. A ARU que existe hoje no centro da cidade, que tem 7,3 hectares, que vem desde o Largo dos Antigos dos Correios, passa pela Avenida Dr. Francisco Sá Carneiro, uma parte da Rua de Chãos, que está agora a ser requalificada, ou já foi, o início da Rua de São Nicolau, a Rua Adriano José Carvalho e Melo, a Praça do Movimento das Forças Armadas e a Rua General Humberto Delegado. Também englobamos aqui nesta ARU do Marco, que já são projetos que estão em fase de conclusão, o novo Centro Cultural, o Jardim Municipal, o Museu. Todas estas obras de reabilitação urbana também foram envolvidas ou englobadas numa ARU, que já foi apresentada em 2014 e que também beneficiamos de fundos comunitários em 85% para poder fazer estas obras que custearam mais ou menos cerca de 5 milhões de euros. Foram quase 5 milhões de euros de investimento que se fez nesta rua. E fizemos agora, como sabem, começámos aquela intervenção no segundo semestre de 2019, desde a rotunda dos Bombeiros Voluntários do Marco, a Avenida Engenheiro Adelina Mar da Costa até ao cruzamento da Rua Arlindo Gonçalves Soares, a Avenida São Jorge Belajó, que ainda não está completamente terminada, aliás, foi agora a haver circulação automóvel. Mas, no fundo, para dizer aos marcoenses que nós sabemos que a experiência que tivemos com a ARU, que está a ser agora desenvolvida no centro da cidade, é uma experiência positiva, por isso é que nós quisemos alargar esta ARU para a estação. É verdade que já tivemos alguns senhores presidentes de junta a dizer eu também gostava de ter uma ARU lá no centro histórico da minha freguesia. Nós temos consciência de que há muitas formas de podermos ajudar a reabilitar o espaço urbano. Não podemos apresentar ARUs em cima de ARUs, até porque depois elas têm uma durabilidade, ou seja, nós temos que apresentar obras e temos que apresentar um plano e temos 2 anos para o fazer, se não fizermos a ARU cai, e por isso é que tem que haver aqui uma preocupação em planear muito bem aquilo que nós vamos fazer. A Câmara Municipal está a apresentar esta ARU agora, mas nós já temos os projetos feitos, ou seja, isto requereu aqui por parte do Executivo muito trabalho e muito cuidado e muito planeamento, porque não adianta de nada nós andarmos a delimitar a ARUs e a dizer que vamos dar estes incentivos fiscais se depois as coisas não se concretizarem. Nós tivemos o cuidado de pensar no que é que queríamos para a estação e para aquela área envolvente, nomeadamente para a Casa dos Arcos, para o parque de estacionamento, e depois de pensarmos nesses projetos, de os começarmos a trabalhar, é que decidimos então avançar com esta ARU. Há muito trabalho feito no centro da cidade, com a experiência que já tivemos com a ARU. A nossa vontade e a nossa expectativa é que surjam também agora financiamentos comunitários em 85%, para a Câmara não ter que desembolsar na totalidade todo o investimento. Mas acho que são investimentos públicos que a Câmara vai fazer que ajudam sobretudo a reabilitação urbana e que ajudam também a desenvolver as localidades e neste caso a localidade envolvente a estação. Estou certa de que as pessoas que moram nesta área, em Rio de Galinhas, junto à estação, ficarão muito satisfeitas em ver, eu diria, aqueles edifícios requalificados, uma nova centralidade na estação, um novo parque de estacionamento, com tantos turistas a visitar a Casa dos Arcos. Acho que vamos ficar todos a ganhar. Todos a ganhar. Inclusivamente, o Sr. Presidente foi falando aí também, mas não com a ARUs, mas todo o Conselho tem beneficiado de muitas obras e o Sr. Vice-Presidente tem vindo cá a falar delas e, de facto, tem beneficiado também de muitas obras. Não concreto com a ARU, mas com obras inclusivamente do município, não é, Sr. Presidente? Sim, aliás, nós este ano acabámos de apresentar as contas na última reunião da Assembleia Municipal e a Câmara Municipal executou executamos até mais da receita do que era previsto. A despesa, não executamos a despesa toda, mas temos os projetos em carteira, sabemos muito bem onde é que queremos investir o dinheiro que temos em carteira. Acho que é demagógico fazer como a oposição faz, dizer que nós que temos ali dinheiro e que não o queremos gastar. Não, nós temos o dinheiro, sabemos muito bem onde é que o queremos gastar. Aliás, estudamos muito bem as propostas antes de fazermos projetos e antes de avançarmos com os investimentos. O que nós não somos é despesistas e muito menos queremos assumir compromissos com despesas que sabemos que trazem depois ou oneram um município. Não, queremos fazer projetos com pés e cabeça, devidamente estruturados, sabemos muito bem quais são os investimentos que queremos fazer ao longo deste ano e no próximo ano. Aumentamos muito significativamente as transferências para as juntas de freguesia. Como sabe, o facto de tanto eu como o Sr. Vice-Presidente da Câmara termos sido autarcas de freguesia foi uma experiência muito positiva.
positiva. Nós reconhecemos que o trabalho que os senhores presidentes de junta fazem ao longo do Conselho é um trabalho meritório. São eles que estão mais próximos da comunidade e é a eles que normalmente as pessoas recorrem a primeira vez que batem à porta, porque é que fica mais perto, é aos senhores presidentes de junta e nas juntas de freguesia. E por isso, uma das nossas primeiras medidas foi aumentar as transferências para as juntas de freguesia. Fizemos-lo, quer nos acordos de execução para os jardins de infância e para as despesas que têm na área da educação, quer para as limpezas das vias públicas. Nós este ano tivemos um ano muito atípico, eu também queria dar nota disso, eu tenho assistido a muitas reclamações e tenho verificado que há muita gente a reclamar, até nas redes sociais, porque de facto as nossas vias públicas estão com muita vegetação, mas eu queria explicar aos marcoenses que estão lá em casa que de facto está num ano atípico, nós percebemos, e quem tem, aliás, eu própria tenho um jardim em casa, que a gente corta a erva à volta do jardim e no espaço envolvente, e passado 3 semanas, um mês, a erva... Exatamente. A isso. Logicamente que nenhum dos senhores presidentes de junta, por muito esforço que faça, consegue ter as vias limpas da forma como elas deveriam estar. Ou era desejável, não é? Mas também queria dizer que nós aumentamos, quando chegámos à Câmara Municipal, as transferências para os senhores presidentes de junta nessa matéria. O acordo de execução das vias públicas, das estradas, essa competência é das juntas de freguesia. A Câmara Municipal tem poucas estradas, que são estradas que ficaram sobre a nossa alçada, mas são muito poucas, e por isso também queria pedir à população alguma serenidade e alguma compreensão, porque os senhores presidentes de junta têm estado a fazer um esforço, são muitas as vias, são muitas as vegetações e muitas as áreas que são precisas limpar e nem sempre se consegue. Eu sei que alguns senhores presidentes de junta estão a recorrer a empreitadas e a empresas externas para o fazer, mas também queria dizer, e era aquilo que eu queria dizer em relação àquilo que são as obras que estamos a fazer, estamos a investir mais nas freguesias, aquilo que nós tínhamos definido para fazer em obras que nós designámos de proximidade, que são obras concertadas com os senhores presidentes de junta, porque nós damos a liberdade aos senhores presidentes de junta de nos identificarem obras, dizerem assim, esta obra é prioritária, e por isso nós fazemos essa recolha de informação com os senhores presidentes de junta e temos um bolo, por assim dizer, que foi largamente ultrapassado. Além das obras de proximidade que os senhores presidentes de junta nos pediram, a Câmara já fez, pelo menos este ano, 2 empreitadas em Betuminoso e em Cubos. Vamos fazer agora uma outra para pavimentar mais estradas. Estamos a fazer um esforço muito grande. Logicamente que todos aqueles que estão a ouvir lá em casa e quem não tiver a estrada à porta de casa pavimentada vai querer ter, e por isso as necessidades são muitas, há muitas estradas que estão em péssimo estado. Nós estamos a utilizar uma metodologia de Betuminoso que ajuda no fundo a que as estradas fiquem pelo menos mais conservadas ou mais bem conservadas durante ainda pelo menos mais meia dúzia de anos. Vamos agora fazer um investimento de cerca de 300 mil euros, estamos a preparar agora um novo concurso onde vai entrar também a pavimentação da estrada de Montedeiras, que é uma estrada que é também muito circulável por vários munícipes das freguesias que utilizam, de Passos de Gaiolo, de Penhalonga, de São Lourenço, por isso é muito utilizada, e também vamos pavimentá-la, um investimento com algum peso naquilo que no investimento, são quase 150 mil euros, mas são obras necessárias. Não conseguimos chegar a tudo, ainda não estamos há 3 anos em funções, às vezes a população lá fora esquece e também quer que a gente faça aquilo que outros não fizeram em 10 anos, quer que a gente faça em 3 anos. Estamos a fazer o nosso trabalho, temos consciência que ainda há muito para fazer, temos feito o nosso melhor e vamos querer, logicamente, continuar a investir naquilo que são as vias rodoviárias e outras obras estruturais, porque nem sempre a pavimentação e a iluminação pública são só essas as obras fundamentais. São importantes, mas depois há outras obras como aquelas que já estivemos a falar aqui, que levam uma grande fatia do bolo do investimento da Câmara e que muitas das pessoas também não sabem da existência delas. Sr. Presidente, para terminar o nosso programa, o meu marco desta semana sobre a nova delimitação que temos estado aqui a falar da área de habilitação urbana, a ARU. Falamos, portanto, de um importante instrumento realizado pelo município que vai possibilitar a reabilitação dos edifícios e a qualificação das infraestruturas, dos equipamentos, espaços verdes urbanos e da utilização coletiva, para ficarmos todos a ganhar. Esta medida insere-se na estratégia política deste Executivo Municipal. Insere. Nós, logicamente, que queremos requalificar as áreas urbanas, queremos melhorar a nossa cidade. Estamos agora a terminar aquele investimento que lhe disse há bocado dos 5 milhões. Estes 3 meses ou 4 em que estivemos em pandemia também nos trouxe aqui alguns atrasos substanciais, nomeadamente na obra do Centro Cultural, o novo Museu da Carmen Miranda, as próprias obras que estamos a fazer no envolvente aos Passos do Conselho, a obra que vamos levar a cabo junto à Igreja de Santa
Maria, do Cisa Vieira, da Santa Casa da Misericórdia, que também era uma obra muito ambicionada. Há mais de 15 anos que se desejava que se pudesse fazer a circulação automóvel pela parte de trás da Igreja de Cisa Vieira. Nós conseguimos, com algum trabalho, também com muita paciência para lidar com o Sr. Arquiteto Cisa Vieira, é verdade. Não é fácil, mas felizmente conseguimos a anuidade dele e que ele nos ajudasse também a fazer esse projeto. E depois não nos esquecemos daquelas vias que, mesmo não estando na ARU e não tendo financiamento comunitário, como é o caso da Avenida 25 de Abril, que vamos na mesma requalificar, como por exemplo esta Rua de São Nicolau, que assinámos o auto de consignação esta semana, que é um valor de investimento de quase 250 mil euros, que também não vai ter financiamento comunitário, que é do total investimento da Câmara. Mas que é importante aqui no centro da cidade haver esta maior mobilidade, não é? Sim. E vamos também fazer a reabilitação, estamos a tratar do projeto da rua que nós conhecemos como a Rua dos James Ferreira. Quando a gente diz que é a Rua dos James Ferreira, toda a gente sabe qual é. Se eu disser o nome da rua, provavelmente muitas das pessoas que lá estão em casa também não nos vão conseguir identificar a rua. Vamos fazer essa requalificação dessa rua até ao fundo da rua, até à rotunda. É um projeto que também estamos agora a conceber para melhorar esse espaço urbano dentro do perímetro da cidade. Ou seja, tudo o que nós conseguirmos ir buscar em termos de fundos comunitários, vamos buscar. Aquilo que não conseguirmos ir buscar com fundos comunitários tem que ser investimento total da Câmara. E por isso é que a Câmara Municipal tem um saldo de gerência de 12 milhões e meio de euros, mas nós sabemos muito bem onde é que queremos gastar o dinheiro e tanto que estamos a trabalhar nos projetos ao longo das freguesias e também no centro da cidade. Sr. Presidente, uma vez que o município do Marco e de Baião que estiveram de mãos dadas e como já falou aqui, há outros projetos, inclusive da Vinha, que falou há um bocadinho de continuarem a fazer trabalhos em conjunto, mas relativamente à desmontagem daquilo que foi uma dor de cabeça, mas que de facto estava tudo devidamente instalado, se houvesse a necessidade de usufruir. Felizmente não foi possível. O Covid-19, as infraestruturas criadas, quer pelos dois municípios que estiveram em conjunto, que estão agora a desmantelar precisamente todo este equipamento, tudo funcionou em pleno, tudo funcionou bem. Parabéns para os dois municípios. Funcionou. Nós demos por terminada ontem a linha de apoio Covid-19 Marco Baião, terminou no dia 30. Foi um esforço muito grande que um conjunto de técnicos, quer da área social, psicólogos, assistentes sociais, fizeram esse trabalho voluntariamente de apoio. E muito daquele trabalho que as pessoas não viram, que estava nos equipamentos, como nos pavilhões, N de camas, N de alojamentos locais que estavam as áreas, a chamarem as áreas de apoio e é? que ainda estão. Sim, nós não desmontámos nada. Não se percebeu nada disso, verdade. Sr. Presidente. Aquele trabalho que não se vê. Sim, foi um trabalho que durante o estado de pandemia, felizmente os técnicos da Proteção Civil e os nossos parceiros da Subcomissão da Proteção Civil, a quem eu desde já deixo aqui um agradecimento muito grande, desde logo à área da saúde, a Sra. Delegada de Saúde, os senhores comandantes da GNR do Marco e de Alpendurada, o senhor comandante dos Bombeiros Voluntários e depois os dois representantes da Cruz Vermelha, da Alpendurada e do Marco e logicamente os membros também da Proteção Civil da Câmara Municipal. Esta subcomissão trabalhou incansadamente durante estes 3 meses em que o país parou. Nós não paramos. Aliás, reuníamos e falávamos frequentemente. Dá-lhe nota que a Câmara Municipal, em termos de serviço e de apoio, só parou no dia em que foi a véspera da Páscoa, a chamada Quinta-feira Santa. Foi o único dia em que eu não estive na Câmara Municipal. Aliás, esse fim de semana, que foi o fim de semana mais longo, mais prolongado, porque de resto a Câmara Municipal nunca encerrou portas. Eu sei que alguns dos meus colegas presidentes de Câmara encerraram os seus serviços ao público. A Câmara Municipal do Marco de Canaveses não encerrou e fiz um apelo aos senhores presidentes de junta para que não encerrassem também as suas sedes de juntas de freguesia. O pior que poderia ter acontecido numa altura em que as pessoas estavam aflitas e preocupadas e também um bocadinho a sentirem-se um bocadinho desorientadas porque era uma realidade nova, a comunicação social foi muito agressiva e por um lado também para chamar a atenção das pessoas, mas por outro lado, como era tudo novo, as pessoas assustaram-se demasiado com aquilo que poderia ser esta pandemia e por isso nós quisemos estar na linha da frente e quisemos com que não faltasse nada à população do Marco Canaveses. Logicamente que tivemos aqui o apoio do município de Baião, o Sr. Presidente da Câmara de Baião felizmente tem tido uma relação muito próxima com o município do
Marco de Canaveses, temos conseguido alguns projetos em concertação e este foi um deles, porque também o Sr. Presidente da Câmara de Baião e eu sentimos esta necessidade de ter uma linha telefónica a dar apoio à população. Haviam as consultas médicas, que eram os técnicos da área da saúde que faziam essas consultas e que eram recepcionadas via telefone, e depois tivemos então esse grupo de voluntários que fizeram funcionar esta linha telefónica, que fizeram cerca de 800, aliás, receberam cerca de 800 chamadas muito importantes. Foram esses técnicos que estiveram anonimamente do lado lá do telefone, que souberam serenar e informar as pessoas na altura em que elas mais precisavam, e por isso nunca é demais, já o fizemos, mas queria de novo agradecer a todos eles que estiveram de facto a trabalhar nesta linha de apoio Covid-19. A linha terminou, mas nós não deixámos de fazer esse apoio. Os nossos técnicos da área social, quer os nossos, quer os do município de Baião, continuam através das câmaras municipais a dar essa assistência, a dar esse apoio. Logicamente que desmontámos toda a linha a central telefónica, porque o número de casos foi reduzindo, felizmente, e já não se justificava termos uma linha com tanta envergadura e com tanta gente a trabalhar por escala nela. Queria dar também conta aos marcoenses, que este também é um momento de agradecer aos marcoenses. Eu sei que neste momento a situação teve nos últimos dias aqui um aumento significativo, de acordo com os dados também que eram anteriores nos dados, em termos de projeção. Pronto, mas são situações controladas. Nós sabemos qual foi o foco desta contaminação, a delegada de saúde está a acompanhar, nós sabemos quem foi a pessoa, em que circunstâncias foi, e que depois, por sua vez, de contaminar alguns ou infectar alguns, esses infectaram outros, e por isso não há aqui nenhum foco de infecção na comunidade em geral. Não, nós sabemos porque é que aquelas pessoas ficaram infectadas, estão a ser controladas, não há nenhum caso grave. Por um lado, também serenar os marcoenses, por outro lado, pedir também que continuem a ter estes comportamentos de responsabilidade. Nós sabemos que alguns estabelecimentos comerciais também não estão a cumprir devidamente com a legislação. Queria chamar a atenção que saiu legislação agora no fim do mês, agora há coimas, para aqueles que me estão a ouvir lá em casa. Se nós tivermos, e quando eu digo nós, Executivo Municipal, de tomarmos algumas medidas mais duras, vão ser tomadas. Eu não vou hesitar para as tomar. O que eu quero é que, de facto, as pessoas tenham consciência de que as coisas correram bem até agora, com o esforço de muita gente, e quando nós dizemos muita gente, não foram só os profissionais de saúde, houve muita gente que trabalhou incansadamente para que nada faltasse nos hipermercados, no comércio, para que as coisas pudessem correr bem. Houve muita gente que infelizmente perdeu o emprego, houve muitas famílias a passar necessidades, e por isso, por esses todos que estão a passar necessidades e por aqueles todos que conseguiram manter o país e o Marco de Canaveses dentro daquilo que eram as nossas expectativas, temos a obrigação moral de respeitar as regras e termos todos também a obrigação de contribuir para controlar esta pandemia. Se há estabelecimentos comerciais, se há locais onde isso não está a acontecer, dizer-lhes que nós ainda há pouco reunimos com os senhores comandantes da GNR e a Proteção Civil, temos recebido denúncias, estamos atentos, a autoridade tem estado bastante atenta, às vezes passam despercebidos, mas nós estamos atentos, e dizer que se for necessário e se a situação se manter, vamos tomar medidas mais rigorosas. Não queríamos, mas vai ser para salvaguardar a saúde dos marcoenses, que o vamos fazer se for necessário, como digo. E por isso, mais uma vez, agradecer aos marcoenses o comportamento que têm tido e agradecer, sobretudo, a capacidade que tiveram para nos ajudar e ajudarem-se mutuamente a lidar com esta situação, que foi uma situação muito difícil e que eu espero que, de facto, retome a normalidade e com o contributo de todos. Sr. Presidente, muito obrigado mais uma vez pela sua disponibilidade, obrigado por toda esta informação inerente, parabéns à Câmara Municipal e à Câmara Municipal de Baião, precisamente por estas últimas palavras que estivemos aqui a conversar. O meu Marco volta de hoje 8 dias com mais um tema sobre o Marco de Canaveses. Até quinta-feira. À quinta-feira na Marcoense FM, entre as 10 e as 11 horas. O meu Marco, a minha, a sua, a nossa voz. O meu Marco, porque conhecer a nossa terra é mala mais.